TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Janela do Céu. Que a graça do Senhor estejam com todos que nos assistem, que sempre têm acompanhado todas as programações para nossa edificação espiritual. E hoje nós estamos aqui com a presença da Carol Pinheiro, que é empresária, mãe, esposa, e está aqui para compartilhar o seu testemunho das suas experiências com o Senhor, o que Deus realizou em sua vida, porque sabemos que Deus, Ele é muito maior do que nós pensamos. Nós não podemos colocar Deus num determinado dogma, não podemos colocar Deus, como a gente fala, numa caixinha. Mas o Senhor, Ele é muito maior do que nós pensamos e Ele pode fazer tantas coisas, basta nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Senhor conduzir todas as coisas. E para iniciar então esse momento, também gostaria de abrir com todos no livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Então que todos nós possamos levantar os nossos olhos aos céus e ver que é só o Senhor que traz toda a graça, esperança e fé que nós necessitamos. Tudo bem, Carol? Tudo bem com você também? Carol, nós queremos então saber um pouquinho da tua vida pessoal, como foi que Cristo te resgatou. Tem um momento na nossa vida que o Senhor chega, se apresenta e começa a trocar todas as coisas e renovar o nosso pensamento, traz uma renovação para a nossa vida. Como foi esse momento para ti? Foi um momento que realmente Deus me chamou. Eu, antes de conhecer Jesus de verdade, que a gente diz, eu conheci Ele só de ouvir falar, mas eu não andava com Ele, Eu tinha uma amiga minha e a gente ia na igreja católica. Toda terça-feira a gente ia na missa, Então eu tinha aquela, não sei bem a palavra para usar, mas toda terça-feira já era, aquela coisa de, nós íamos na missa. Mas o que eu noto, assim, a diferença é que foi algo que Deus, Ele já conhecia o meu coração. Eu ia na missa, mas eu nunca adorei, nem orei para santos. Eu sempre pensei, se eu vou ir, para que eu vou ir a santos se eu tenho Deus, que eu tenho acesso, que eu posso acessar Ele, Então, mesmo antes de conhecer a palavra, eu já orava a Deus, E a minha mãe começou a ir na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas onde era isso. E aí eu tenho certeza, assim, eu creio muito que ela já orava por mim lá, antes, e já começou o processo, Ela começou a interceder por mim, para que eu conhecesse Jesus também. E aí, um certo momento, o que eu saía, o que eu pensava? Eu saía da igreja, eu estava lá, assistia uma missa, assistia um culto, uma missa, mas não sentia nada. Às vezes estava lá e estava pensando coisas fora daquilo que estava sendo dito, saía de lá, continuava fazendo as mesmas coisas erradas, Não tinha uma mudança, Era só aquela de ir, o compromisso, mas era uma coisa que era vazia, Mas tu tinha o desejo de ter uma experiência com Deus, assim, de tocar a Deus, de conhecer, de se aproximar de Deus? Sempre tive, assim, sempre foi algo que, essa espiritualidade, digamos assim, eu sempre tive. Mas faltava isso, Faltava Jesus, Que hoje eu sei que faltava era Jesus mesmo, Antes eu achava que conhecia, achava que amava, mas com as minhas atitudes eu não amava, Porque é através das nossas atitudes que a gente comprova mesmo que a gente ama ou não, Às vezes a gente vê muitas pessoas falando, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas através das atitudes comprovam que não amam, Porque quem ama obedece, quem ama faz o que a palavra diz, E não tenta fazer só algumas coisas e outras não, Então, aí eu conheci o meu marido, Foi, na verdade, através dele, mais essa conversão, porque ele
já é convertido há mais de 15 anos, né? Quando eu conheci ele, ele era da Igreja Batista, mas quando eu conheci ele, ele não estava mais frequentando e estava um pouco afastado. Mas ele sempre manteve os princípios, né? Sempre continuou amando Deus, né? Ele não estava morando mais em Cachoeira do Sul, né? Esse foi um dos motivos também para ele não estar mais indo. E ele acabou se afastando um pouco. Quando a gente começou a namorar, ele me falou muito começou a me falar sobre Deus, algumas coisas, até a gente muitas vezes até questionava, até meio que brigava às vezes, porque ele falava uma coisa, eu tinha aquele pensamento já, né, não tinha feito uma renovação na minha mente, então algumas coisas a gente confrontava, né, mas ele não desistiu, né, continuou falando. E o meu cunhado uma vez também nos deu uns 3 CDs assim de músicas de gospel, assim, né, de louvores, e a gente ia viajar, né, porque ele morava em Caxias do Sul, e a gente ia escutando. Aí depois em casa, né, a gente foi morar junto. E aí ele começou, aí eu escutava muito esses louvores, né, eram coisas que, e eu disse, é bom, né, isso é tão bom, eu não sabia que era tão boa essas músicas, assim, eu não vou mais escutar, eu vou começar a escutar isso aqui que me faz bem, tô me sentindo bem, tô me trazendo coisas boas, né. Aí uma vez eu abri, né, tinha uma gaveta e eu vi que tinha uma Bíblia, passada para a linguagem atual. E eu comecei a olhar ali e falei, amor, tu me empresta a tua Bíblia, porque eu sempre quis ler a Bíblia, mas eu nunca consegui ler, porque sempre eu achava muito difícil as palavras, sabe? Eu não conseguia entender. Aí eu comecei a ler. Eu disse, não, agora eu vou começar a ler, né? Aí eu comecei a ler de Gênesis, eu li de Gênesis e Apocalipse, né? Eu li toda a Bíblia. Só que quando eu comecei a ler Gênesis, ali eu já me converti, né? Aí eu olhei algumas coisas e vi na palavra, eu disse, nossa, eu tô fazendo muitas coisas erradas, né? Então eu não quero mais fazer isso. Eu quero ir numa igreja evangélica. Eu quero ir, porque daí eu vi algumas coisas que Deus não gostava, né? E a palavra dizia que ele abominava, e que eu via que acontecia muitas vezes na igreja católica. Eu disse, não, então eu não quero ir mais nessa, eu quero ir na igreja que segue a Bíblia, né? Que faz o que a palavra diz. Aí eu falei, amor, vamos começar a ir numa igreja evangélica, vamos nós, né, nós dois juntos, eu quero começar a buscar Deus desse jeito assim, né. E eu posso dizer que eu me converti lendo a Bíblia, e Deus é tão bom porque ele sabia como eu era, sabia que o meu coração sempre fui um pouco teimosa, e se alguém me falava uma coisa, eu não me fazia só para contrariar, assim, né, era assim antes de conhecer Jesus. E aí talvez se alguém viesse falar de Deus já ia repulsar e dizer que não. Exatamente, com certeza, dizendo, não, isso aí eu vou na outra e tal, mas Deus soube, né, porque Deus, a Bíblia diz, né, que ele esquadrinha o nosso coração, ele nos conhece, então como ele já me conhecia e sabia como eu era, ele já armou, né, esse plano, né, para que eu pudesse realmente seguir ele e ver através da palavra que era verdade. Se o meu marido talvez tivesse me dito, né, que aquilo não era, que era para ir, talvez eu não tivesse ido e nem quisesse talvez fazer o que ele estava dizendo, mas como a Bíblia diz, né, então eu estava levando realmente, né, muito a sério isso, eu resolvi ir falei, vamos começar a ir numa igreja. Aí como a nossa igreja era Visão Celular, aí eu comecei a ir numa célula, né, comecei a participar de uma célula, foi uma amiga, né, a Jéssica me levou para a célula, e aí eu comecei a ir na célula, comecei a ir nos cultos, né. Com Dudu, a primeira vez que eu fui, eu fiquei um pouco, meu Deus, né? É muito diferente, né? Mas foi algo que foi bem, assim, natural, né? Deus me chamou através da palavra, e eu fui, cada vez mais eu queria ler, eu queria aprender, o meu coração ficou, assim, começou a ficar cheio, né? Da presença de Deus, e aí eu comecei a ter entendimento da palavra, porque aí eu aprendi, né, na igreja, que às vezes a gente não entende a palavra e não consegue ler, e aquela palavra não fica guardada no nosso coração, porque a gente precisa pedir para o Espírito Santo o entendimento. Antes da gente ler a Bíblia, a gente precisa parar, né, orar, Deus, me traz o entendimento da tua palavra, para que eu possa, assim, guardar ela no meu coração, para que ela não seja só apenas uma leitura, porque a Bíblia é o livro dos livros, né? É um livro que é o único livro que a gente pode ler na companhia do autor.
né? Então, eu, né, orava e pedia, Espírito Santo, me traz o entendimento da tua palavra. Então, cada vez que eu lia a palavra, eu recebia algo de Deus, e aí aquilo era guardado, e aí Deus começou a me transformar através da palavra, através, né, eu quis estar com Ele, e Ele, né, se fez presente na minha vida. Carol, e o que mudou, né, desse momento? O que Deus começou a transformar dentro do teu coração? Porque a gente sabe que quando Deus entra, Ele faz uma revolução dentro de nós, né? Muda o pensamento, os gostos, e é tão natural que não é algo forçado, né? A palavra de Deus diz, né, que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, e aos poucos a gente vai conhecendo a palavra, por isso que diz, né, que e conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então a gente vai conhecendo e Deus vai mudando os nossos hábitos e vai tirando o grande vazio que a gente tem, né? Toda a carência afetiva, vai curando o nosso coração dos traumas, dos medos, ansiedades, enfim, tantas dúvidas, né? Os próprios questionamentos que a gente tem, da onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, para onde eu vou. O que isso mudou dentro do teu coração? A questão de preencher, né? Foi exatamente isso, né? Jesus começou a preencher cada lacuna do meu coração. Eu entendi que tudo aquilo que eu busquei antes, eu encontrei nele, porque é ele que faz as coisas terem sentido. Ele deu sentido, né, à minha vida. Eu entendi. Hoje eu sei o meu propósito, né? Hoje eu sei para onde eu vou, né? Quem eu sigo. E ele dá sentido a tudo. Tudo que eu tenho hoje, eu sei que foi algo que Jesus já sabia quando eu aceitei caminhar com ele. Então isso traz muita paz, né? Exatamente, traz muita paz no coração, né? E eu sempre digo também, se não fosse Jesus, se não fosse Deus, talvez hoje eu até nem tivesse casada com meu marido, né? Porque no relacionamento, as pessoas que moram junto, né, que têm esse relacionamento, sabe o quanto é difícil. São duas pessoas que são duas criações diferentes, com temperamentos diferentes, né, com pensamentos diferentes. Então nós temos que entender que muitas vezes a gente precisa deixar que Deus possa trabalhar em nós para que a gente possa fazer dar certo, né? E às vezes precisa de um esforço, né? E aí eu quero honrar também e agradecer a Flávia, né, Cantarelli, que me presenteou, que a gente ainda, né, somos amigas, mas na época a gente estava mais próxima, e aí eu acabei comentando alguma coisa com ela. Ela disse, eu tenho um livro que eu quero te dar. Ela me deu um livro que é da Vento Sul, e é Esposa em Modelação, né? Então foi um livro que foi bênção na minha vida, né? Além da Bíblia, esse livro, assim, me libertou de algumas coisas, de pensamentos que eu tinha. E aí eu comecei a ler esse livro, e aí o meu marido, a gente tinha às vezes assim, nada muito grave, mas tinha umas briguinhas, coisas assim que as pessoas têm. Então eu indico assim, ó, recomendo esse livro para quem estiver passando ou ainda não passou, mas para aprender, para não fazer. Esse livro Esposa e Modelação, ele é bênção, assim. E eu comecei a ler no livro, e como Deus já sabia, né, eu tenho que ler, porque se alguém me disser, eu não ia obedecer, né? Ainda naquele tempo ainda estava no processo. E então eu comecei a ler esse livro, né? E comecei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado, é por isso que a gente briga, a culpa é minha. E eu acho que a culpa é dele. E aí eu mudei. Eu falei, não, agora eu vou começar a fazer diferente. Eu mudei. E automaticamente ele mudou e começou a fazer exatamente o que eu queria que ele fosse, exatamente ser como eu queria que ele fosse, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas cobram dos cônjuges, das pessoas, né, coisas que elas mesmas não fazem. Então, às vezes a gente precisa dar o primeiro passo, né, fazer algo, né, diferente, para que então aquela pessoa vai notar a nossa mudança e vai fazer também. Às vezes as pessoas cobram da outra sem fazer, né, sem dar o exemplo. Então, se a gente quer fazer, né, quer cobrar algo aqui primeiro, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, esse livro, assim, foi bênção mesmo. Até porque é Deus que arruma tudo, né? Às vezes a gente quer mudar o outro, sendo que é Deus que vai transformar a vida, né? E a gente precisa aprender que quem criou, né, a ideia do casamento é uma instituição divina. Então, somente Deus sabe como que tudo pode ser gerido da melhor forma. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, ou como a gente aprendeu dos pais, ou como o mundo, né, fala como que tem que ser, mas a gente tem que buscar na palavra de Deus, porque aqui que está o nosso manual. Ali a gente vai encontrar os conselhos divinos para que tudo dê certo.
né? Porque é Deus que vai unir. A palavra de Deus diz que o casamento é como um cordão de 3 dobras, né? Que se tem Cristo ali, que é o marido, a esposa, e Deus, aquilo não vai se romper, porque está firmado em Cristo, né? A base do casamento está alicerçado na palavra de Deus. Vai ter lutas? Com certeza. Vai ter dificuldades? Sempre, né? Porque são 2 pessoas em processos, estamos sempre trabalhados pelo Senhor, mas Deus, ele está ali sempre conosco, nos amparando, nos sustentando e trazendo a graça, né, que a gente precisa para poder passar por todas as dificuldades. Então fica aí com a dica da nossa irmã Carol Pinheiro sobre o livro Esposa e Modelação e como o Senhor trouxe nessa mudança. E algo que me chamou muita atenção é que você não quis que o outro mudasse, né? Você, não, eu vou mudar, vou tomar posição e depois as coisas Deus vai arrumando, né? E é exatamente isso. A gente precisa ver que a palavra é primeiro para mim, não é para as outras pessoas, né? Primeiro eu vou mudar, vou deixar Deus transformar meu coração e automaticamente o próprio Deus, acredito que se encarrega, né? Para honrar a obediência, porque um escolheu obedecer, então ele vai honrar aquela obediência e vai começar a ajustar todas as coisas. Então nós vamos fazer um breve intervalo, aguarde com mais um pouquinho aqui das experiências da Carol, com certeza vai ser muito edificante. Janela do Céu.